performance a respeito desse Deus Espírito que habita em cada um de nós, que mora, que reside, que interfere, que governa, que age, que realiza, sabe? Que realiza as coisas na nossa vida. Você não pode deixar de ser íntimo do Espírito Santo. Precisa de ser íntimo dele. Precisa ser sensível a ele. Precisa depender dele, deixar ele agir na sua vida. Então quero muito hoje que você esteja assim conosco, né? Vivendo isso que a igreja tem vivido. Toda obra de Deus tem sido e sempre será através da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Quando Deus criou o mundo, o Gênesis fala que eles estavam lá, eles decidiram criar as coisas. E o Espírito pairava sobre as águas, pairava sobre o caos. E Deus começou a dar ordens e as coisas foram sendo criadas. Então o Espírito Santo, ele promove esse ambiente fértil, aonde ele se encontrar. Você precisa de desfrutar disso na sua vida. Vou te dar o exemplo de Maria, a mãe de Jesus. Estava lá, nunca tinha tido um bebê, nunca tinha tido um filho, nunca. Mas diz a palavra de Deus que o Espírito a cobriu e gerou nela um filho. Você precisa de algo mais sobrenatural do que isso? Para crer nas possibilidades de intervenções sobrenaturais na sua vida? Claro que Maria tinha uma compatibilidade muito grande, porque ela era uma crente. Ela era uma cristã, então foi assim. Mas você também não é um crente? Mas também você não é um cristão? O Espírito Santo, então, ele tem a mesma porta aberta na sua vida para realizar, para intervir na sua vida. Abra seus dois braços e diga: nessa noite, eu me abro para o sobrenatural do Espírito Santo. Deus, o Pai, está sempre com o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida. E Cristo é o que executa. Mas Ele executa com o poder do Espírito Santo. Tudo que Ele fez foi e o Espírito Santo, por meio de cujo poder os propósitos são executados. Então, o poder executivo, o poder de executar, está no Espírito Santo. Como é que você vai andar sem Ele? Alguns grupos cristãos, eles não compartilham com essa presença viva do Espírito Santo. Eles pensam que o Espírito Santo se derramou e depois nunca mais, mas não é uma realidade. Eles não desfrutam dessas maravilhas da presença do Espírito Santo. E você precisa desfrutar disso lá na sua casa, na sua vida, no seu cotidiano. Tem um descuido da maioria de nós, que é o seguinte: alguns de nós pensam que, eles dizem assim: se Jesus andasse aqui nos dias de hoje, eu ia agarrar nele. Eu não ia. Gente, que maravilha! E eu fico vendo assim a cabeça oca dos irmãos. Aí eles assistem um filme e choram, e se escabelam, né, porque está vendo ali Jesus. Mas na verdade, Jesus está dentro de você, está mais presente na sua vida do que um filme. Está mais presente na sua vida do que se ele estivesse andando a 3 metros de você. Porque agora ele está dentro. E tem gente, mas se fosse nessa época, eu ia olhar para ele, eu seria muito mais crente. Ei, acorda. Era mais difícil.
agora Ele mora dentro de você. É Jesus em espírito, é Deus em espírito, eles são uma só pessoa. Essa trindade são um, Ele mora em você. Então, você que andou falando essa bobagem, nunca mais você vai dizer isso, porque Ele não, se Ele tivesse, que bom que ia ser, não é? Eu ia fazer uma selfie, não é? Não, agora Ele está dentro de você. Quando você faz a selfie sua, Ele está na selfie. Amém? Então não vamos falar disso mais. É uma realidade a presença do Espírito de Jesus dentro de você. Vai aí que daqui a pouco vai melhorar para você. Olha aqui que Ezequiel disse. Ezequiel, lá atrás do Antigo Testamento, ele falou: darei a vocês um coração novo. Porque logo você fala assim, mas o Espírito Santo em mim, sou digno, não. Não tenho integridade para isso. Mas esse coração de pedra e ruim, após o seu arrependimento, você pode dizer comigo arrependimento. Após a sua conversão, você pode dizer comigo conversão. Após a sua decisão, você pode dizer comigo decisão. Então você já foi chamado ao arrependimento, já foi chamado à conversão, já foi chamado à decisão. Eu imagino que você lá no seu espírito respondeu a esses apelos. Porque quem está numa quarta-feira, num culto frio desse, é porque você veio da parte de Deus. E aquele coração duro, e aquele coração de pedra seu, Jesus tirou, Deus tirou e botou um coração de carne. Você sabe por que você pensa que você é ruim e não é íntegro e não merece o Espírito Santo? Porque o inimigo não tem interesse de que você descubra essa riqueza e ele está fazendo você pensar que você é o mesmo de antigamente. Mas quem está aqui nessa noite veio porque é convertido. E se você é convertido, você tem um coração novo. Diga, é verdade. É verdade. Alguém que não gostasse de Deus viria aqui? Alguém que não tivesse intimidade com Deus viria aqui? Alguém que não tivesse intimidade com o Espírito Santo cantaria esses cantos tão lindos, tão impactantes, tão vivos, tão reais? Não é? Você ministrou, você não cantou, né? O que você fez? Você fez uma conexão com o Espírito de Deus nessa noite. Você for para casa hoje, você vai perceber uma diferença. Preste atenção, algumas disposições que haviam em você antes de vir ao culto, elas não estão mais em você. Alguns desejos, alguns planos, algumas ideias. Tipo assim, vou chegar ali, vou comer até estourar. Até isso, o Espírito Santo já deu uma freadinha. O Espírito Santo falou, vai devagar. Né? Tem gente que sabe, não, eu vou passar aqui e comer 3 cachorro quentes. O Espírito Santo falou, não, um só. Não é um só. Estou dando um exemplo. Mas e outras coisas mais perigosas que você tinha planejado, o Espírito Santo também tirou. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito. Presta atenção nisso. Porei o meu. Ele não está dizendo, eu vou colocar em vocês o espírito do capeta, do Satanás, do pai João. Não. Porque tem gente que anda carregando esses trem ruins. Você fala mesmo, Senhor Jesus, tem gente que anda carregando essas nhaca. Eu vou pôr o meu. Vai ser o meu. E quando ele coloca o dele, os outros saem. Porque ele não aceita nenhum morador com ele. Amém? Diga, eu tenho o Espírito de Deus. Porque de repente, involuntariamente, você agarrou um esquisito aí, mas a partir do momento que você está aqui essa noite, é crentão, crente fanático. Diz para o seu vizinho,
você é crente fanático. Fala mais, só pode ser. Diga, você é crente fanático, só pode ser, porque numa quarta-feira gelada dessa, você se encontra na igreja, você é crente fanático. Amém, amém. É mesmo, somos fanáticos. Somos fanáticos. Tem um bar ali que é os fanáticos, né? Estão lá hoje torcendo. Aqui onde é que nós estamos. Nós também somos fanáticos. Nós também somos fanáticos. Porque Deus tirou o meu coração de pedra e me colocou um coração de carne. E colocou o Espírito Santo dentro de mim. E isso me fez ficar fanático. Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos. Quando Ele coloca o Espírito Santo dele dentro de nós, nós começamos a agir segundo as leis dele, segundo os decretos dele. Nós começamos a comportar. Já viu isso assim? Não, fulano virou crente. Olha lá, é o jeito dele. Olha o comportamento dele. É uma realidade. O Espírito Santo está levando a obedecer fielmente às leis. Até para obedecer às leis de Deus, nós não conseguimos fazer isso da nossa própria vontade. Precisa do Espírito Santo agir. Eu gosto tanto assim que quando um irmão está sumido e aparece na igreja, porque eu sei o que fez ele aparecer, foi o Espírito Santo. Ele vai enrolando, ele vai faltando, ele vai falhando. Eu estou falando desses que não vão em outra, né? E aí, mas o Espírito Santo está lá dentro dele, ele recebeu o selo. Ele até dá uma aprontadinha, escorrega, viaja. Mas o Espírito Santo fala, aí meu chapa, vamos hoje? Vamos lá hoje? Hoje o pastor vai falar do Espírito Santo. Eu sabia que hoje ia ter uma atmosfera diferente. Eu não tinha planos de jejuar hoje, mas Deus fez uma pegadinha comigo e eu fiquei só na vitamina de abacate. Não, foi na força. Foi. Fala a Deus, fala Jeová. Mas aí, ao mesmo tempo, eu percebi assim, acho que Deus está me fazendo jejuar hoje. Não é? Eu tenho dificuldade de jejuar, que eu sou um glutão. Mas hoje o Senhor me fez ficar na vitamina de abacate e eu estou percebendo que o Espírito Santo está com a maior liberdade aqui nessa noite. Amém. Amém. Glória a Deus! Nossa dúvida é de como o Espírito Santo pode habitar no crente, considerando que este ainda está em um corpo de carne, sujeito a pecado. Nós temos essa dúvida. Mas será mesmo? Você não está aí com essa dúvida? Como é que o Espírito Santo habita em mim? Você olha para o vizinho e você fala, não, até que esse aqui tem cara de crente, mas eu não tenho cara de crente. Não é isso? Eu tenho uma cara de sem vergonha. Será que o Espírito Santo está em mim? Olha, querido, tá. Pode relaxar que tá. Lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo estava, ele aparecia esporadicamente, reis, sacerdotes e profetas. Mesmo assim, o Espírito Santo vinha e resolveu o que tinha que resolver e ia embora. Ficava para sempre não. Davi estava cheio do Espírito, era esporádico, era só para uma função, uma ação, depois o Espírito Santo voltava. Agora, no nosso caso, mudou. Depois do Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, Deus mudou isso. No Antigo Testamento, o Espírito Santo estava com os santos de Deus, mas nunca habitou permanentemente neles. Mas aqui eu tenho uma situação que o Espírito Santo veio para nós. Por essa razão, Davi podia dizer, Davi até dá uma reclamada. Davi fala, não me lances fora da tua presença. Era normal Deus sair da presença e não retires de mim o teu espírito, porque Davi gostou da presença do Senhor. E ele fala, não vai não, mas só ficava esporadicamente. Agora Jesus
depois que morre, pelos nossos pecados. Então ele anulou os nossos pecados. Ressuscita, vai para junto do Pai, ele envia o Espírito dele, porque ele morreu pelos nossos pecados. Presta atenção que tem uma pegada aí. Ele pagou os nossos pecados, então o Espírito Santo não fica aonde tem pecado. Então você que está com um pecadinho enrustido, você tem que resolvê-lo, você tem que desembaraçar, não é? Para o Espírito Santo ter liberdade na sua vida. Mas Jesus falou, eu vou lhes enviar um outro, ou seja, o Espírito Santo, como se fosse Ele mesmo, para ficar conosco para sempre. O Espírito de Deus agora não fica mais temporariamente em nós, como era no Antigo Testamento. Ele é morador fixo. Ele se apropriou do território do nosso coração. Guarda isso para sua vida. Guarde isso para sua vida. Guarde isso. O Espírito Santo que agia em Davi não habitava nele de forma permanente. Daí a possibilidade de perdê-lo. Mas depois de Atos dos Apóstolos, que teve o Pentecostes, que o Espírito Santo desceu em forma de línguas, línguas de fogo, e todo mundo falou em línguas estranhas. A partir dali, o Espírito Santo ficou para sempre. Você pode dizer para sempre? Para sempre. Olha aqui o João, que nós conhecemos tanto esse verso. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro. Era Jesus falando. Pode ficar tranquilo, eu vou, mas virá outro. Ele não falou que era um da segunda divisão, da terceira divisão. Um outro significa um substituto, uma compensação. Para compensar tem que ser no mínimo igual. Para compensar tem que ser no mínimo igual. Tem que ser. Então ele diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Diga para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Nananina não, qualquer um não, mas você pode, porque não o vê, nenhum conhece, não tem essa sensibilidade, está com problema, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco, vós conheceis, você conhece, Ele habita em você. Você pode estar vivendo um momento de ser um péssimo anfitrião, está recebendo o Espírito Santo muito mal. Mas nessa noite o Espírito Santo está falando, melhora aí a recepção, seja um bom hospedeiro, melhore a hospitalidade ao Espírito. Quando vai uma visita na sua casa, você melhora o café, melhora a louça, melhora a limpeza, dá um sabão nos meninos. Quer saber menino bagunçando na hora que tiver a visita aqui? Você tem que também melhorar a sua casa interior para o Espírito Santo ficar mais à vontade na sua vida. E como é que melhora? Corrigindo algumas rotas, fazendo algumas boas limpezas lá na alma. Naquele momento em que Jesus falava essas palavras, e estará em vós. Estará em vós. Querido, hoje, vai para casa assim. Sai com uma vela ali fora, o vento vai apagar. Então você tem que pôr uma proteção e ir devagarzinho, não sei o que, sei o que. Essa palavra que Deus está te trazendo, leve ela desse jeito. Leve essa palavra assim, com cuidado com ela. É uma revelação. É um ensino que transforma. Sabe, quando você sai da cirurgia, o médico fala, vai repousar. Fica aí uma semana de perna para o ar, não faça nada, para poder entrar, brotar, nascer. Assim deve ser a sua conduta
nos nossos cultos, em qualquer culto, qualquer mensagem. A partir do dia de Pentecostes, é o que eu já disse aqui hoje. O Espírito Santo veio habitar na terra no dia de Pentecostes. Se você ler Atos 2, de cara, nos primeiros 5 versos, vai te ensinar isso. Quando passou a habitar nos crentes individualmente e na igreja coletivamente. O Espírito Santo habita em você. E em todos nós também. E em todos nós. E Ele tem um propósito nisso. Irmãos, o mundo está de perna para o ar. Rio de Janeiro, ontem ou antes de ontem, não sei, guerra civil. Aquilo lá é guerra civil. Sabe onde é que está a falha? Na igreja. Nos falta maturidade. Não é governo, né? É o juízo que está vindo. E nós estamos assim tão tímidos. Se fôssemos uma igreja, estou falando da igreja num todo, mais agressiva, mais posicionada, que não fosse, não tivesse a ignorância que tem diante dos fatos do mundo inteiro. O mundo inteiro está de perna para o ar. E pouco nós fazemos. E pouco nós fazemos. Irmãos, eu oro todos os dias pelo judiciário do país. Alguém pode dizer, mas a oração desse Zé aí não adianta nada, ele é um só. Por que vai dar a oração de um pastor qualquer? Eu creio que a minha oração, mais de um outro, mais de um outro, mais de um outro, mais de um outro, está mexendo lá. É assim que você tem que crer. Ore pelas famílias, pela sua casa, com essa compreensão. A sua oração em algum momento parece insignificante, mas vai orando. Acumula. Sabe que lá no Apocalipse tem um texto que fala que todas as orações são acumuladas numa taça. Eu vou achar esse texto para compartilhar com os irmãos. É um depósito, vai fazendo depósitos. Uma hora rompe. Mas por que vai romper? Porque você está orando com o Espírito Santo na sua vida. Eu vou correr aqui. É o Atos 2 que eu quero ver com você, que fala de quando o Espírito Santo veio ficar para sempre. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Eles estavam em comum acordo. Então você deixa de ser rebelde, deixa de ser do contra. Tem gente que é do contra por natureza. Aonde ele vai, ele é do contra. O negócio dele é você entrar na contramão, né? Então lá na sua casa você tem que perder, né? Marido é do contra. A esposa fala, vamos fazer isso, vamos fazer a compra no BH que é mais barato. Não, vamos no Carrefour. Burro, pelo amor de Deus, né? Aonde você estiver, você tem que promover a unidade. Como é que promove a unidade? Perdendo. Deus está falando com a meia dúzia aí, né? Fala, Fred, assim, Fred, usa o vaso, Senhor, fala. Você é pentecostal, ué, não é? Unidade, diz comigo, unidade. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Estavam ali reunidos. Aí, de repente, veio do céu um som, como um vento veemente impetuoso. Você já pensou o dia que essa igreja tiver num só coração, numa só fé, arrependida dos pecados, o que vai acontecer? Você não tem noção. Irmãos, o Espírito Santo anseia por esses dias aqui. Mas nós estamos aí olhando um para a cara do outro. Entendeu? Diz aqui que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Irmãos, hora ou outra, um aí precisa ser cheio do Espírito,
instantaneamente. Não precisa eu te chamar aqui, te empurrar, não. Isso, sabe, essa conexão precisa de estar acontecendo no nosso meio. E eu sei que está aquecendo, mas está muito longe ainda. E eu quero pedir a sua colaboração. Fala amém. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Fica de pé. Diga: o Espírito Santo habita em mim, interfere no meu futuro, interfere na minha conduta, interfere no meu comportamento. O Espírito Santo promove fertilidade e o sobrenatural na minha vida. O Espírito Santo me convence das coisas erradas e me conduz ao arrependimento. E nessa noite, eu abro a minha vida de uma forma muito especial, para que o Espírito Santo assuma toda a direção da minha vida. Eu desejo viver um tempo de santidade. Eu desejo frutificar. Espírito Santo de Deus, você na minha vida não permite que nenhum outro espírito ocupe o meu coração. Eu pertenço ao Pai. Eu creio que Cristo morreu pelos meus pecados e hoje sou salvo. E hoje eu pertenço à igreja, corpo vivo de Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém? Aplauda o Senhor.